Boa noite, meus irmãos, amigos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos acompanhar a leitura da página de hoje, que será feita pela nossa querida irmã Tera. Em seguida, faremos a prece inicial. Do livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier. Contrastes. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos, todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo, todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo, no entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. André Luiz. Agradecemos a Tera pela leitura da página. E agora vamos unir os nossos corações e pensamentos, elevar até Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, a Jesus, nosso amado Mestre. Senhor, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Mestre amado, irmão de todas as horas, obrigada, Senhor, por sempre estar conosco. Queremos nesse momento, Jesus, te rogar por todos os irmãos enfermos do corpo e da alma, para cada um de nós, irmãos, amigos da casa de Isaac Lima, aqueles outros que estão sintonizados conosco nesta noite. Abençoe a cada um. Rogamos também que tu possas amparar os irmãos que estão retornando à pátria espiritual. E o Senhor possa confortar e consolar os corações dos entes queridos que aqui ficaram. Abençoe a todos que necessitam do seu amparo e da sua paz. Abençoe também os nossos propósitos de servir e ajudar aqueles que mais necessitam do que nós. Abençoe a toda a humanidade e assim, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado os nossos trabalhos da noite de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Meus irmãos, o estudo dessa noite tem como tema Terra, abençoado educandário. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. E a nossa irmã Vânia Hungria é quem fará o estudo desta noite. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O nosso estudo de hoje tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. E o nosso título é Terra, abençoado educandário. Esses dois itens, 6 e 7, têm como subtítulo Destinação da Terra,
causa das misérias humanas. E eu vou começar lendo o item 6. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. E essa nossa visão limitada, de que fala o nosso texto, muitas vezes, voltada somente às nossas necessidades físicas diárias, às nossas necessidades momentâneas, transforma o nosso humor, causando transtornos em nossa saúde, nos relacionamentos, no desempenho das funções importantes para a manutenção da nossa vida e até mesmo daqueles que de nós dependem. E o texto segue nos fazendo pensar, Ele faz uma pergunta: o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. E o Evangelho, como um todo, em todos os seus ensinamentos, ele vem nos mostrando que a situação não poderia ser diferente, não pelo planeta, a formação do planeta, mas por nós que o habitamos, pela nossa formação, que ainda é muito precária pelo nosso não adiantamento. No Livro dos Espíritos, na questão 188, Kardec pergunta aos espíritos sobre a habitação dos espíritos superiores. E ele coloca uma nota de rodapé que é bem interessante, que eu tirei um trechinho. E ele fala que, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. E o nosso tema de hoje é Terra, abençoado educandário. Então, esta revelação dos espíritos não pode ser para nós um motivo de tristeza, de nós sermos menos adiantados, física e moralmente, mas sim de reconhecimento da nossa necessidade de mudança. E nós podemos ver isso no item 7, que complementa esse capítulo que nós estamos estudando. E ele fala o seguinte: num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se afigure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá que as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam a um hospital pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Então nós estamos no lugar e no momento necessários à nossa cura, ao nosso tratamento, ao nosso aprendizado e evolução. E essa cura e esse aprendizado é feito de forma individual e ao mesmo tempo coletiva. Allan Kardec, na questão 779 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos se o homem se desenvolve sozinho ou se o progresso é fruto de aprendizagem.
E os espíritos respondem que o homem se desenvolve por si mesmo, ou seja, pela sua vontade, né? Pela sua disposição de evoluir, mas que nem todos progridem da mesma forma e que cabe aos mais adiantados auxiliarem o progresso dos outros por meio do contato social. Então, é uma aprendizagem, como eu disse, individual e ao mesmo tempo coletiva, porque o indivíduo ele pode aprender sozinho, mas para que ele se aprimore, ele precisa colocar em prática esse aprendizado. E é no convívio com o outro, é na vida social, é na troca que nós fazemos isso. E é através desse convívio social que adquirimos vícios e também virtudes, né? São as experiências que iremos selecionando e através do nosso livre-arbítrio compondo a nossa história pessoal, né? Nós vamos convivendo, aprendendo e escolhendo o nosso caminho. Nós evoluímos de acordo com o nosso interesse. Às vezes nós progredimos intelectualmente, às vezes progredimos moralmente. Mas sempre há um progresso, sempre há uma evolução, de uma forma ou de outra. O que não conseguimos é parar a marcha do progresso. Mesmo que consigamos atrapalhá-lo, nós não conseguimos, não cabe ao homem parar o progresso da vida. Nos dizem os Espíritos, na questão 781 do Livro dos Espíritos, que sendo o progresso uma condição da natureza humana, o homem não tem o poder de se opor a ele. O homem pode atrasar o progresso, mas nunca anulá-lo. No livro A Gênese, no capítulo 18, no item 9, o texto é sempre muito atual, né? E fala o seguinte: a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimentos. Né? Essas crises de crescimento elas são importantes, mas às vezes elas são muito dolorosas. Até porque esse crescimento ele não se dá de uma vez só, né? Ele não se completa logo. Crescer intelectualmente não quer dizer progresso moral, mas o crescimento intelectual ele auxilia o desenvolvimento moral na medida em que torna compreensível para cada um de nós o que é o bem e o que é o mal, né? O homem, desde que ele pode compreender o que é o bem e o que é o mal, ele já tem aí o direito de escolha. E essa escolha já é o desenvolvimento do livre-arbítrio, né? Quando nós já conseguimos diferenciar uma coisa da outra e já temos esse direito de escolha, nós já desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. E quando nós compreendemos, quando nós escolhemos, a nossa responsabilidade já é muito maior por todos os nossos atos. O nosso texto do Evangelho no item 6 nos lembra que a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Na verdade, nós estamos ligados, unidos, influenciando e sendo influenciados. Nós estamos nessa escola chamada Terra, onde somos auxiliados pelos educandos que já passaram por aqui e que ao mesmo tempo nós estamos auxiliando o progresso daqueles que estão à nossa volta, através do convívio social, dos nossos erros e dos nossos acertos, tanto das coisas que nós fazemos de errado e as pessoas à nossa volta veem e conseguem corrigir nelas, né, para não cometerem o mesmo erro, como nós também ensinamos algumas coisas
dando bons exemplos e aprendemos com os outros. Então nós estamos nessa troca contínua, inclusive com o mundo espiritual. Kardec nos fala dessa influência na Gênese, que essa influência é muito maior do que nós podemos supor. Quando nos imaginamos sozinhos ou damos pouca importância aos movimentos sociais que provocamos, enquanto coletividade, nós estamos tendo uma participação muito maior do que nós poderíamos supor. No livro A Gênese, no capítulo 8, item 9, Kardec nos diz o seguinte: ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. E desse texto eu me lembrei do livro Nosso Lar, né? Quando André Luiz descreve a notícia da Segunda Guerra Mundial, quando chega a notícia que explode a Segunda Guerra Mundial na Terra e os espíritos tem aquele choque na colônia Nosso Lar, né, que causa tristeza, apreensão em todos e começa assim todo um trabalho de dar condições para o recebimento dos desencarnados pelo conflito. Todo um movimento de organização é feito em pedidos de vibrações urgentes para o equilíbrio moral do planeta, compondo grupos de higiene espiritual em toda a crosta terrestre a fim de nos auxiliarem. Então, é um movimento que não envolveu, foi um movimento que não envolveu só a Terra, né? Todo o plano espiritual à nossa volta estava também envolvido nisso, nesse trabalho de vibração, de limpeza da parte espiritual, da crosta terrestre, de dispersão daqueles eflúvios ruins, dos pensamentos, do ódio, enfim, de tudo aquilo que envolvia aquela situação de guerra, para proteger a Terra, para que alguma coisa ainda pior do que aconteceu não pudesse vir a acontecer com a humanidade. E Kardec completa o texto da Gênese dizendo: é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. E isso serve muito para a nossa situação atual, né? Que é uma situação difícil, momentaneamente complicada por diversos fatores. Aqui no Brasil, nós temos não só a questão da doença, do vírus, mas nós temos um índice de desemprego, a fome aumentando, as doenças, outras doenças já existentes que não estão sendo tratadas, enfim, toda uma comoção social, toda uma questão, são questões importantes não resolvidas, e ele vem nos alertando para isso, que nós estamos, na verdade, numa escola. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Que essa fase que passamos é parte importante para nós do nosso desenvolvimento moral e também intelectual, porque quantos estão aí desenvolvendo vacinas, medicações e respiradores e uma série de recursos para dar conta da fome, da distribuição de alimentos, do tratamento de doenças. Então, nós estamos, na verdade, nos desenvolvendo intelectual e moralmente,
quando acolhemos o outro, quando prestamos atenção no sofrimento alheio. Como disse a nossa página de abertura, existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana, contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Porque, na verdade, por mais que seja difícil a vida na Terra, essa aqui é a nossa escola, essa é a oportunidade de nós aprendermos e nos desenvolvermos. E no finalzinho do nosso item 7 do Evangelho, Kardec nos fala: da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. E nós também deixaremos a terra quando estivermos curados, quando estivermos mais leves da nossa ignorância, do egoísmo, da nossa vaidade e tivermos condições de habitarmos mundos melhores. E na questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E nós podemos ver isso em toda a história, né? São terremotos, são acidentes geológicos diversos, são surtos de doenças, de gripe, são pandemias, são guerras, conflitos de diversas ordens que abalam a sociedade, abalam todos os países, o planeta inteiro às vezes, mas que na verdade servem para reconstruir, para destruir um pouco daquilo que estava errado e reconstruir coisas novas, ideias novas, até mesmo a solidariedade entre os povos. Porque sempre que acontece uma catástrofe, que temos um problema grande, ou agora como no surto, nessa epidemia em que estamos passando, todos os países do mundo acabaram se unindo para produzir vacinas. E aqueles que não tiveram condições de produzir, colaboraram de alguma forma, né, com seus pesquisadores, enfim, mas todos precisaram estar unidos para desenvolver a cura, para buscar a cura, buscar o remédio e também partilhar isso com todo mundo. Então isso é muito importante, veio no momento em que nós estávamos precisando muito disso. E até para nós espíritas, né? No início foi muito complicado ter os centros fechados, mas depois, hoje eu avalio isso como uma coisa, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito boa, muito interessante. É claro que dá saudade de abraçar os amigos, estar com todos os companheiros, de ter essa liberdade de estarmos juntos. Fazer um estudo presencial é muito melhor do que estar aqui gravando um estudo em casa. Né? Ter a opinião, ter os olhares, a aprovação ou reprovação quando falamos alguma coisa, mas eu vejo por mim, hoje, do ano passado para cá, dentro da minha casa tem muito mais prece, tem muito mais oração
do que jamais teve. Porque se antes eu fazia a minha oração todos os dias e o meu culto no lar uma vez por semana, hoje eu faço a oração às 18 horas com um grupo enorme de pessoas. Todos os dias eu participo de diversos grupos de estudo, eu faço estudo na minha casa, eu continuo fazendo o meu culto do Evangelho. E quando eu vejo aqueles nomes nos grupos, com pedidos de preces, com pedidos de vibrações, os irmãos que estão sofrendo, aqueles que desencarnaram, seus familiares, nós todos, eu tenho certeza, também fazemos prece. Então, na verdade, nós estamos numa grande corrente de orações o tempo inteiro. E isso, graças à internet, graças à iniciativa dos irmãos que montaram essa rede, que mantém isso, que tem tido um trabalho enorme de providenciar para que nós tenhamos esse contato, mas também graças a esse momento difícil que nós tivemos, esse afastamento social. Então, por pior que seja o momento, trouxe para a casa de cada um de nós muito mais oração, muito mais luz, e isso é muito importante também. Então, o nosso balanço dessa situação toda, ele no final tem que ser bom, porque nós já temos conhecimento suficiente para saber que tudo que nos vem é bom para nós, mesmo que pareça ruim. Nós que somos tão necessitados de aprendizado, nós estamos sendo abençoados por estarmos num planeta lindo, com recursos naturais ricos e uma diversidade incrível. Nós temos a oportunidade do desenvolvimento individual, coletivo, intelectual e moral. Nós estamos tendo essa oportunidade. Nós estamos, na verdade, matriculados no curso intensivo e sempre, sempre sob a supervisão e acompanhamento superior de espíritos como Jesus, como Maria de Nazaré, como o Dr. Bezerra de Menezes, que esteve há tão pouco tempo aqui pertinho de nós, como Allan Kardec, que veio para nortear o nosso caminhar, e tantos outros espíritos bons. E é como diz a canção, a vida não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. E esse caminho está nos fortalecendo, Esse caminho é o que nós temos para trilhar. Que nós possamos caminhar com alegria, mesmo dentro dos momentos tristes, mas sabermos que aqueles irmãos que estão partindo para o mundo espiritual, não estão desaparecendo, Estão partindo para continuar a caminhada e que nós também um dia iremos. Mas o que é preciso deixar crescer em nós é essa certeza de que a vida não termina aqui. Que por mais triste que possa parecer essa separação, ela é momentânea. E que nós estamos unidos sempre, todos juntos. Mesmo que seja através da oração, que é a maior união que podemos ter, mas nós estamos unidos ao plano espiritual e fazemos parte de uma grande comunidade, da humanidade, que, como nós já sabemos, não se limita a esse planeta pequenininho que é a Terra. É um conjunto muito maior de mundos mais evoluídos que nós, de mundos um pouco menos evoluídos que nós, mas que estamos todos juntos caminhando para a nossa melhora moral, intelectual e o nosso crescimento espiritual. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós e nos fortaleça para que continuemos a caminhar
aproveitando ao máximo a nossa estada aqui e que possamos sair do nosso curso intensivo com a melhor nota possível. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Vânia Hungria pelos esclarecimentos que ela nos trouxe. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos que passamos aqui. Ajude-nos, Senhor, para que possamos refletir em tudo que foi nos dito e que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita e abençoe a cada um de nós hoje e sempre, que assim seja. Agora vamos passar para o tratamento espiritual à distância. Convido a todos para entrar em sintonia com a espiritualidade e com o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.